maravilhado de ver. Aleluia. Não é pelo som, não é pela sonoridade dos musicistas, no aspecto de tanger os seus instrumentos, que o louvor a Deus sai. Mas dentro dessa simplicidade, sentir Deus, aleluia, receber Deus, glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco a Kemily e a Camille vai estar louvando o Senhor com mais um hino. A Kemily vai estar agradecendo uma vez mais os irmãos. Eu cheguei na sexta-feira, no meu aniversário mesmo, às 4 horas da manhã de casa. Saímos de Junqueirópolis, divisa com Mato Grosso do Sul, e percorremos aproximadamente quase 1000 km para poder chegar. Uma chuva terrível em São Paulo, muito intensa, mas o Senhor nos guardou, conseguimos chegar. A minha esposa perdeu o horário, entenda, cheguei 4 horas, minha esposa perdeu o horário de estar para fazer um simulacro, e eu tive que pegar o carro, 7 horas da manhã, eu acho que eu já estava dormindo ainda, e ele conduzia. Mas, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu não me esquivo naquilo que o Senhor me concede. Aleluia. Mas antes de eu entrar no texto, nós chegamos 2 horas da tarde, nós recebemos a notícia que a vaga da Kemily para o hospital, para a cirurgia, saiu. Nós ficamos lá 20 dias, desde o dia 18 de setembro. Chegamos no dia 10 aqui de outubro. E esperando essa vaga. Não é algo fácil, porque é o SUS, só que corre o risco da Kemily ter que fazer direto o transplante de córnea, porque já está muito debilitado. Nós trouxemos ali, pastor Leandro, todas as pastas, com todos os exames, com todas as questões, para os irmãos aqui de sentido de agradecimento, que vocês contribuíram, nos ajudaram para que nós fôssemos, e nada mais e nada menos do que comprovar o que a gente realmente está fazendo. Essa viagem agora, desse dia 18, foi mais difícil, um pouco mais para a gente, foi mais apertada. A Kemily teve que aprender a dormir no carro. A Kemily teve que aprender a orar meia-noite, a orar 5 horas da manhã, a orar 7 horas da manhã, a orar 9 horas da manhã, para depender de Deus. A minha filha está descobrindo o que é ser itinerante. Porque o itinerante aqui não é itinerante de luxo. Esse é o problema. Às vezes as pessoas não sabem o peso de não se cobrar para pregar. Viver da fé assim, é viver do que cai na salva, sem precisar você exigir ninguém. É tanto para me pregar, e não é assim. E aí minha filha teve que ver o que é isso, frente a frente. Imagina, eu percorri 900 quilômetros, depois você vai dar um Google aí. Campo Grande é uma cidade chamada Nova Olímpia. Campo Grande é Mato Grosso do Sul, Nova Olímpia é Mato Grosso. É lá exatamente onde o vento faz a curva. Ela cansou de ver mato. Imagina, 500 quilômetros só de mato. Você olha para a direita, soja. Para a esquerda, avestruz. Para a direita, de novo, milho. Para a esquerda, novamente, é cana. E aí ela dormia, acordava, dormia. O meu copiloto estava na benção. E minha filha viu o que é, viver da fé. E ela também viu o milagre. Ela viu, presbítero, Deus abrir portas aonde eu nunca pensei que pregaria. Depois você daí, vai lá no YouTube, pastor Jerônimo pregando na sede da Assembleia de Deus de Campo Grande, que é o maior campo do estado do Mato Grosso do Sul, 184 igrejas.
E aí Deus abriu a porta. No dia que eu estava vindo embora, depois de ter passado pelo vento, que as portas se abriu, o pessoal falou: você não vai ficar aqui mais tempo? Não, já tem 30 dias de agenda. Falei: pastor, agora não dá, agora tem que voltar para casa, porque senão a mulher zanga com eu, né? Mas os irmãos saberem o que é. Esse aqui que vos fala vive literalmente de fé. Eu não preciso enganar ninguém, eu não preciso estipular valor para ninguém, para poder ver Deus operar de maneira. Torna mais complicado, pastor Douglas, já foi. Torna-se mais complicado, pastor Leandro. Eu sempre digo aqui que esse camarada aqui é o meu irmão branco, né? Pastor Leandro, ele já passou de irmão para mim. No dia que ele precisar da metade de um fígado, né, eu vou indicar o irmão dele, que é mais. Obrigado, irmão. Ô, irmão, eu estou dando videira. Então, é porque eu sou gordo, irmão, aí vai ficar difícil para tirar, entendeu? Mas, meu amigo, meu irmão, estou com esse camarada até debaixo d'água. Fico feliz de ver a sua irmã, a sua mãe de pé. Nós oramos, intercedemos, tá, pela vida dela. Então, meus irmãos, sem delonga, ali fora, os irmãos, acho que vai ter cantina hoje? Vai? Então, vai ter, né? Depois que você sair da cantina, ó, pegou, né? Vai ter uns livrinhos ali. Eu tenho só 10 livrinhos ali, 10. Max Lucado, C.S. Lewis, acho que deve ter alguma coisa sobre o Espírito Santo. Você vai passar ali. Isso aí é para a nossa próxima viagem agora. E eu acredito que alguém aqui dos irmãos, R$70 não é coisa absurda. Ah, pastor, não tenho isso. Tem ali mais 10 barrinhas de chocolate. A barrinha de chocolate é de graça. Você só vai deixar uma oferta. Abençoado. A minha barraquinha, todo mundo já sabe o nome, né? Tenha misericórdia de mim. É a minha barraquinha. Então, depois que você comprar ali, passa no Tem Misericórdia de Mim e olha pra gente com olhar de misericórdia, porque isso nos ajuda a botar o combustível para ir. São 1.700 quilômetros. São 3 dias de viagem. Não é ali, como dizem os mineiros. É distante. Tá, irmãos? Então, eu peço que os irmãos possam nos abençoar. Diga para o seu irmão: Senhor, tem misericórdia do pastor, rapaz. Eu te confundi 2 vezes, irmã. A senhora, eu pensei que era ela. Eu falei: irmã, emagreceu. Eu vou passar esse monjaro para mim também. Aí depois eu vi ela chegar. Eu falei: não é, irmã. Não é, irmã. Aí eu confundi a senhora com uma outra irmã. Aí o pastor falou: você é a esposa do pastor lá. Eu falei: rapaz, a irmã mudou demais esse povo aqui de Petrópolis. Não sei o que acontece. Eu vou vir para cá porque ou você fica no top fitness e fica mais novo. Meu pastor Leandro, há 30 anos, ou melhor, há 15 anos que eu ouço que ele tem a mesma idade. Eu não entendo esse camarada. Mas vamos lá. Jeremias capítulo 1. Quem está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 8, versículo 4 ao versículo 8. Jeremias capítulo 1, eu vou pregar no tema, fica tranquilo. Mas Deus me deu uma palavra. Eu quero percorrer embaixo dessa revelação. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 8. Logo em seguida o versículo 19 para encerrarmos. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei ou consagrei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança, ou sou um jovem. Mas o Senhor disse-me:
não digas, eu sou um jovem ou sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo, quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para livrar. Aleluia. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Deus, aleluia. Aleluia. A vida, a história, o pós-contexto da vida ou perfil de Jeremias, todos nós somos sabidos dessa narrativa bíblica concernente a este profeta. É um profeta que teve vários oráculos. Foi um profeta que teve a sua profecia direcionada para os remanescentes do reino sul. As profecias de Jeremias, ela tem uma diferenciação, porque Jeremias sente na pele o tempo dessas profecias se cumprirem, só que um tempo mais estendido. As profecias de Jeremias, para se cumprirem, duraram 40 anos. E é ele que fala objetivamente o tempo em que esse povo que não ouvia as profecias estariam dentro do cativeiro durante 70 anos. Jeremias, como Abacuque, tem profecias direcionadas acerca da Babilônia que se levantaria. Jeremias, do capítulo 29 em diante, ele vai tratar das 9 nações que estavam ao redor de Jerusalém, mas principalmente ele vai falar acerca da identidade de Israel. Quando ele fala sobre o cinto que se corrói nas rochas, quando ele fala primeiro do capítulo 18, que fala especificamente do vaso que é construído na mão do oleiro, mas no capítulo 19 o vaso é quebrado na mão do oleiro. Jeremias vai ter a visão bem clara das coisas de Deus, e ele sente esse peso. Não é à toa que ele vai ser o profeta das lágrimas, porque ele vê o escárnio, ele vê este povo desdenhar, não somente do profeta, mas do Deus que tinha enviado as profecias por intermédio do profeta. Mas Deus, quando se revela para Jeremias, Deus não se revela como qualquer um ou com qualquer palavra. Quando Deus vai atrás de Jeremias, eu volto a dizer que o versículo 4 é algo fascinante nesse texto, porque Abacuque vê o peso, Ezequiel vê visões de Deus, Isaías vê a visão do trono de Deus, mas Jeremias é o próprio Deus que vai atrás dele. Veio a mim. Por que Deus foi atrás de Jeremias? Porque Deus, quando precisa se revelar a alguém, e esse alguém específico, Deus tem uma chamada, uma escolha, uma vocação. Não adianta ele correr,
Porque de Deus ninguém se esconde. Só que quando a palavra de Deus vem a Jeremias, o versículo de número 5 vai nos revelar que Deus poderia ter dito a Jeremias: eu sou Deus de coisas futuras. Eu sou Deus de coisas que hão de acontecer. Eu sou Deus de coisas breves. Mas a revelação de Deus para Jeremias é: você precisa entender que eu não sou Deus de hoje, de agora, de momentos presentes. Eu sou Deus de antes. Antes. Eu sou Deus de tão antes que você ainda não estava nem sendo gerado. Não ainda havia embrião, não havia fecundação de espermatozoide no óvulo, não havia o processo de 42 semanas, não havia qualquer tipo de batimento cardíaco, ou até mesmo o crescimento do fêmur, que é o osso responsável pelos hormônios do crescimento. Ainda não havia nem qualquer tipo de cogitação do homem à mulher. Não havia relacionamento entre seus pais. Não havia nem seus pais ainda qualquer tipo de ideia, mentalidade. Jeremias, você precisa entender que eu sou Deus de antes. Se eu sou Deus de antes, eu cheguei primeiro. A primeira realidade que Jeremias tem que entender: que Deus chegou primeiro. Se Deus chegou primeiro, virão dias difíceis, fases tenebrosas, ocasiões específicas que as lágrimas e os gemidos farão parte da sua existência. Terão dias que o ataque, em que o diabo, os seus demônios, pelejarão, lutarão, investirão. Haverá tempos em que a inveja, em que pessoas egoístas cavarão a cova, irão obstruir caminhos, falarão, lhe cancelarão, irão destruir. Mas o que você precisa entender é que Deus chegou primeiro. Haverá dias que não haverá perspectivas, palavras de ânimo, palavras que colocam você para cima. Haverá dias em que não te colocarão dentro da panela. Haverão dias que não te chamarão, não ligarão, não irão mandar mensagem. Você precisa entender isso, Jeremias. Eu te conheço tanto, por isso que eu cheguei antes. Por eu chegar antes, eu preciso que você compreenda. Houve uma estrutura no qual você foi formado. Houve toda a genética, toda a construção biológica, houve toda a construção, a estruturação das suas formações genéticas. Eu preciso você entender isso, Jeremias. Só que essa estrutura, por eu chegar antes, poderia ser uma estrutura qualquer, mas eu te dei uma estrutura hábil para você suportar o que há de vir. Então você aguenta, Jeremias. Você suporta o embate, o combate. Você suporta as investidas. Você suporta as lutas. Você suporta as ofensas. Você suporta as afrontas. Você suporta, Jeremias, os dias de dores, as madrugadas sem dormir. Jeremias, entenda, o choro dura a noite, Jeremias. Mas eu quero que você tenha estrutura para aguentar até amanhã, Jeremias, quando a alegria voltar a brotar. Independente, Jeremias, do que disserem acerca de você, a tua estrutura não foi formada de qualquer maneira. A tua estrutura tem um peso, tem uma resistência, tem uma flexibilidade, tem um comportamento anormal do que aquelas pessoas
disseram? Disseram que você não vai aguentar. Disseram para você, Jeremias, que você não vai suportar. Disseram que você vai parar no meio do caminho, Jeremias. Mas eu venho com a minha palavra para dizer para você, Jeremias, eu cheguei primeiro. É isso que você precisa aguentar, Jeremias. Suporte, porque você não foi forjado, você não foi moldado, você não foi estruturado por uma capacitação humana qualquer. Você tem o peso, você suporta, você aguenta, Jeremias. Por favor, diga esse Jeremias que está do teu lado, você suporta. Você suporta. Você tem capacidade de Deus. Deus não te criou à toa, Jeremias. Você aguenta. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Só que, Jeremias, eu cheguei tão antes. Santo e poderoso. Eu cheguei antes da sua formação uterina. Eu cheguei antes. Mas também cheguei antes que completasse as semanas todas para que você saísse do ventre. Eu cheguei tão antes que quando a sua mãe começou a ter as contrações, quando a sua mãe começou a se sentir mal, quando a madre dela, quando a conceição dela começou a se abrir, Jeremias, e chamaram a parteira porque diziam, já está nascendo, já está vindo, já vai dar luz. Aleluia. Naquele momento em que alguém sentia dor para te gerar, Jeremias, para te conceder, para que você saísse da madre, eu quero que você entenda, naquele momento eu te consagrei com algo diferente. Eu te separei de algo. Eu te consagrei, Jeremias. Eu te santifiquei, rapaz. Eu não te santifiquei para você voltar para a lama. Eu não te santifiquei para você ficar na fofoca, para ficar na contenda. E nem no me disse. Jeremias, eu te santifiquei com um propósito maior. Eu te dei um ministério, Jeremias. Honre aquilo que eu fiz para com você, Jeremias. Eu te chamei como profeta. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. No versículo 6, Jeremias diz que ele não passava de uma criança. Na verdade, o termo aqui, jovem, a expressão hebraica, é para alguém que não tinha capacidade no aspecto de maturidade para exercer o sacerdócio. Por isso que alguns comentaristas dizem que Jeremias tem entre 22 a 25 anos. Porque se o seu pai, Uquias, pertencia à aldeia de Anatote, por sua vez, vindo da linhagem sacerdotal, automaticamente Jeremias estava sendo preparado. E para o ofício sacerdotal só poderia exercê-lo a partir dos 30 anos. Nos 13, a criança já é responsável pelos seus atos diante da comunidade. Porém, para o exercício sacerdotal, só a partir dos 30. Só que exatamente quando Jeremias ainda não tem essa idade para o exercício sacerdotal, que Deus se revela. E quando Jeremias entende o peso, ele diz, eu não passo de uma criança. Aí Jeremias, depois de ouvir de Deus, que Deus chegou primeiro, que é antes da formação uterina, que é antes da concepção, já tinha dado a ele, nomeado a ele, fazendo aqui, parafraseando o contexto temático de vocês, quando Jesus chega para os discípulos e diz, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei, deleguei, autorizei, capacitei, para que varde e dê de fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Quando o próprio Deus diz para Jeremias, ele está dizendo para Jeremias, eu te dei uma capacidade incomum. Porque profeta, a palavra profeta, nabir, do grego propetes, é alguém que não fala da
linguagem humana, é alguém que traz de Deus para os homens. O sacerdote leva dos homens para Deus, o profeta traz de Deus para os homens. Então o profeta não fala aquilo que ele quer, ele fala aquilo que Deus quer. Então a capacidade para isso é ter harmonia, comunhão, sensibilidade, perspectiva do Espírito para conceder os oráculos. Então o que estava sobre Jeremias não era algo humano, era algo divino. E ministério, irmão, o ministério é serviço. Ministério não é o que escolho. O próprio Paulo diz em Efésios capítulo 9, versículo 11, que ele quem? A pessoa de Jesus, foi ele que deu uns para. Aí fala sobre os 5 ministérios, e um deles é profeta. Então o ministério quem dá é Deus, só que ele sabe para quem dá. Amém ou não amém? Só que quando ele dá, o Jeremias diz: eu sou uma criança, Deus não sabe? Se Deus chegou antes, Deus não sabe da idade de Jeremias, amém ou não amém? Deus não sabe da estrutura de Jeremias, amém ou não amém? Sabe da capacidade intelectual, a capacidade linguística, a capacidade espiritual de Jeremias, amém ou não amém? Aí Jeremias cai na famosa síndrome de Peter Pan. Não sou uma criança. O termo descreve a dificuldade em amadurecer, assumir as próprias responsabilidades. Quem sou eu para dizer para Deus que sou criança, se foi Ele que me formou? O problema é querer dar desculpa para Deus. Para Deus não dá para dar desculpa. Quando Ele chama, chamou. Diga para o teu irmão, não dá para dar desculpa para Deus. O problema é que a frase célebre do tio do Peter Park, grandes poderes e grandes responsabilidades, parece que se faz jus nos nossos dias. Porque tem cara de homem, estrutura de homem, é forte, ele malha os bíceps, os tríceps, o braço, o antebraço, o bichinho tá fortão, tá parecendo até o mosquito da dengue transformado. O bichinho tá grandão, fortão, bonitão, parece, mas a mentalidade de Peter Pan, todo mundo sabe da história, todo mundo conhece Peter Pan. Aquele jovem que não queria crescer, ele se recusava em crescer, voava, ia para a terra do nunca. Quem lembra da Sininho? Quem lembra da Wendy? Quem lembra do Capitão Gancho? Quem lembra do jacaré que tinha comido a mão do Capitão Gancho e estava com o relógio? Quem lembra dessa história? É fictícia, mas parece até ser real dos nossos dias, porque tem muita gente vivendo em um conto de fadas, enquanto a sua realidade demonstra fatos reais, a qual tem gente que se recusa em ter responsabilidades, tem gente que se recusa em crescer, tem gente que recusa em amadurecer. Que adianta frutificar, mas não amadurecer os frutos? Ai, Jesus! Então a grande realidade nossa é essa. Deus não está te chamando só para frutificar, Ele quer que você amadureça, porque as pessoas têm que olhar e identificar o teu fruto e ver que tem fruto saudável. Glória a Deus. Peter Pan, eu tenho uma realidade para você nessa noite. O crescimento é inevitável. Parece até a frase do Thanos, né? Eu sou inevitável. Mas a realidade é essa, né? Tem uma realidade para você, Peter Pan. Crescer é inevitável. Aleluia. Você querendo ou não, empurrado ou não, cara feio ou não, filho, fazendo bilu-bilu ou não, você vai crescer. Glória a Deus. Ainda
que tem uns que crescem um pouco mais. Estava vendo aqui os filhos da irmã Vanessa, eram pequenininhos, né? Quando eu cheguei aqui, alguns anos atrás, para pregar, aqui em Alta Dependência nunca mais me chamou, a realidade vai crescendo, só que através do crescimento, vai vir responsabilidade que você não vai poder fugir. Rapaz, quando que vai vir depois do casamento? Quando que vai vir os filhos? A pressão é natural e você tem que crescer. Você tem que alcançar. Por isso que crente não tem mentalidade de horta. Crente tem mentalidade de vinha. Mentalidade de hortas é coisas passageiras, momentâneas, supérfluas. Mentalidade de vinha, obrigado, meu irmão, ainda, oh, Jesus, tu é muito bom, aleluia, não tem São não, mas tem toalhinha, glória a Deus. A realidade é essa, você vai ter que crescer, e é inevitável, ou aprende a crescer, ou aprende a crescer. Aleluia. Glória a Deus. Quem está comigo? Ou você desenvolve mentalidade de vinha, ou você vai continuar com a mentalidade de horta. Glória a Deus. Espírito Santo, aleluia. Segundo item, imaturidade também custa caro. Porque aquele que amadurece entende que o processo o levou a um ponto positivo. Só que o imaturo também vai chegar a um ponto, só que o ponto dele é negativo. Por isso que tem gente que não faz, mas critica quem faz. Tem gente que não coloca a mão, mas quando alguém coloca e faz, ainda que não seja perfeito, mas está fazendo com toda a força que tem, lá. Sai dele, perna de ouro. Só que, além dos custos da imaturidade, a maturidade não está relacionada a preço. Maturidade está relacionada a valores. Maturidade não está relacionada a preços. A maturidade está relacionada a valores. Quem é maduro, ele não se troca, ele não se barganha, ele não se vende. É fácil, o pingor desceu do céu. É muito fácil manipular essa geração de hoje. É muito fácil comprar 1 milhão de seguidores e colocar lá, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu sou o cara. A questão é essa, você comprou para ter seguidores, para ter um destaque de influência. Mas quem não tem destaque de influência, não significa que não é um grande influenciador no requisito espiritual na sua vida. A grande realidade nossa é essa. Nós estamos hoje dando credibilidade para números de seguidores, enquanto deveríamos dar credibilidade para números de valores. Quem está comigo? Jesus, aleluia. Glória a Deus. Síndrome de Peter Pan vai perder uma coisa. Vai ter que perder a inocência. Vai ter que perder a inocência. O mundo vai ter que, muitas das vezes, bater na gente para a gente aprender a não viver nessa mesma fase infantil, menino birrado, cheio de mimimi, Nutelinha com açaí. Deus não vai te chamar assim, filho. Tu vai ter que crescer. E ainda que tu tenha que crescer igual Omelete, apanhando, tu vai apanhar, vai crescer e crescer. Quem está comigo, diga aleluia. Oh, glória. Eis, na literatura, Peter Pan não tem pai e não tem mãe. Esse é o problema de hoje. A
paternidade espiritual. No aspecto da psicologia, a criança ela já nasce com um vínculo materno. Só que o pai é o que quebra este vínculo, é o que faz separação no aspecto da mentalidade da criança. Ela vai entender que a figura paterna quebra o vínculo materno e faz essa criança entender que existe dois personagens na vida dela. Um que é emotivo e o outro que é racional. Então automaticamente ela vai ter um equilíbrio na sua vida e no seu crescimento. Então Peter Pan vai buscar esse vínculo, já que não tem pai e tem mãe, ele busca na Wendy. Sempre busca figura para tentar se esconder e até mesmo trazer desculpas para não ter responsabilidades. Até quando a sua faculdade será desculpa para não fazer a obra? Até quando o seu serviço tem tomado mais tempo do que Deus e ele tem sido a desculpa para você não fazer a obra? Até quando qualquer tipo de briga dentro de casa, desentendimento dentro de casa entre a esposa, eu não vou para a igreja mais, toma jeito, filho, vai para a igreja porque é o jeito de Jesus continuar trabalhando e libertando para você entrar nos quatro, rapaz. Entenda, maturidade. Você vai entender que esse vínculo de maternidade, ele vai quebrar com o vínculo de paternidade. Aí você vai chegar aqui, vai ser orientado, vai ser corrigido, vai ser instruído pela palavra pastoral, a qual vai te dar um norte, vai te dar um novo entendimento da vida. Você não pode ficar mais do lado da Wendyzinha. Tu tem que crescer, rapaz. Tu precisa entender, levantar o esquadro. A vida não é um conto romântico. A vida, ela tem os seus altos e baixos, ela tem os seus amargos e as suas amarguras. Porém, se Deus está te permitindo, lembra que você tem estrutura suficiente para suportar. Jeremias não diz: eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo que eu mandar tu falar, tu falarás, rapaz. Eu estou te colocando na nova posição. Tu tem capacidade suficiente. Para de desculpa, para de maturidade, para de síndrome de Peter Pan. Cresça, porque o mundo é real, não é fictício. Quem está comigo? Meu Senhor, dono da casa tu és, aleluia. Fácil não vai ser. Santo, santo, aleluia. Fácil não será. Meu Deus. Aleluia. Quem diz que a vida é um morango não vai nessa não, é conversa fiada. O ditado mais real para a vida é esse: rapadura é doce. Ou é você que é mole demais, rapaz. Só que você vai ter que aprender uma coisa: que não será fácil. Versículo de número 8. Versículo 8. Obrigado, meu querido. Obrigado. Versículo 8. O que Deus está dizendo para Jeremias é assim: não temas. Aleluia. Fácil não vai ser. Não temas. Glória a Deus. Não tenha medo. Aleluia. Aguente, suporte. Aleluia. Não temas diante de ninguém. Santo Deus. Porque eu poderia ser com você para muitas coisas, para carro, para casa, para apartamento, para dinheiro, para isso e para aquilo. Mas eu sou contigo para uma coisa, Jeremias, não esqueça disso: para te livrar. Se eu cheguei primeiro, saiba de uma coisa: eu guardo depois também. Se eu cheguei primeiro, fica tranquilo, eu sustento depois também. Se eu cheguei primeiro, descansa o seu coração, porque o mal não te sucederá. Fica tranquilo, descansa, porque aos anjos darei ordem ao seu respeito. Descansa, levanta a bandeira da vitória. Quero lhe
acredite, continue caminhando, porque independente do que vier, Jeremias, eu sou contigo. Para quê? Se eu sou antes 2 vezes, Meu Deus, aleluia. eu vou te livrar também. Glória. Me ajuda aí, dá um glória a Deus gostoso aí, irmão. Se eu sou contigo, versículo 5, vamos lá. Ô, glória. Versículo 5, rapidinho. Isso. Observe que Deus diz que Ele é antes 2 vezes. Antes da concepção e antes de sair da madre. 2 vezes. No mesmo texto, é Bíblia, irmão. O que é Bíblia? No mesmo texto, Deus vai dizer no versículo 8 e no versículo 9. Se eu sou antes 2 vezes, no depois também te livro. Aleluia. Se houve tentativa no ventre, se houve a tentativa de assassinato, de aborto, da investida do mal, do diabo ceifar, do negócio acontecer, Deus está dizendo assim, ó, eu cheguei primeiro. E se eu cheguei primeiro, depois também ninguém toca. Vai bater tambor, vai fazer saravá, vai comprar bananeira, vai dar macaquinho, mas eu vou te livrar. Dá uma gostosa aí, irmão. Se Deus está dizendo, chegou até aqui, porque eu guardei primeiro, vai chegar até onde eu enviar. Então pega a responsabilidade e continua. Floresça, frutifique. Glória. Glória a Deus. Bendito é o Senhor, aleluia. Agora, Jeremias, Aleluia. vou falar para você Senhor. de ouvido, no cantinho do ouvido. Pelejarão contra você. Glória, aleluia. Não vai ser fácil, não. Aleluia. Para você, pingou, já era. Santo tu és, Senhor. Para você que diz, eu tenho ministério, eu sou um vaso. Aleluia, Jesus. Não, Deus me chamou, pastor. Rapaz, eu vou ser pastor também. Parabéns para você. Glória, glória, glória. Não, eu vou ser pregador. Pastor do céu, eu vejo aqueles santos cantar. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sonho. Está providenciando, não chegou ainda. Glória, Aleluia. glória, Glória. Aleluia. Aleluia. Fala, Senhor, a casa é tua. Aleluia. Deus, Fácil não é. Deus, aleluia. Aleluia. As lutas. Nós estamos vivendo uns tempos complicados, onde as pessoas querem oportunidade, as pessoas até mesmo têm capacidade para as oportunidades, mas o que me espanta é saber que quando a luta se intensifica, ao invés de ficar firme, são as primeiras a não suportarem. Que ministério é esse? Que não tem estrutura, não tem raiz? aleluia. Glória, glória, glória. Mas não foi vós que escolheste a mim, Aleluia. eu que vos escolhi. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vos deleguei, vos nomeei para que vá e deis fruto, a fim de que o vosso fruto, escolhidos, sim, frutificar, sim, mas maturidade também. Maturidade é entender que nem sempre Deus vai falar sim. Maturidade é entender que de vez em quando Ele coloca a gente na moenda. Maturidade é entender que crente tem altos e baixos. Maturidade é entender que crente não é super-homem. Maturidade é entender que ainda que alguns se achem super-homem, super-homem tem também vulnerabilidade, tem criptonita. Você precisa entender essas coisas claras. Que crente chora, geme. Crente recebe porta fechada.
Crente acorda sim, com todo dia, com não. Acorda. Ele vai em busca do sim em Deus, mas ele acorda com não. Crente é entender que passa perrengue, que passa aperto, que passa na prova, que passa no vale. Mas crente também entende que vai dando glória, misturar com aleluia. E entendendo que ele cuida de nós. Porque afinal de contas, eu não cuido de ti, você não chegou até mim. Fala pra mim. Sob a sua ótica, sob a sua perspectiva, você chegaria aqui hoje? Fala pra mim, fala a verdade. Chegaria? Real, olha pra trás. Os processos que tu já passou. Chegaria aqui hoje? Chegaria nada. Chegaria nada. Aonde? Aleluia. Eu? Estaria dando uns pulos na capoeira. Eu? Se não. Mas Jesus chegou primeiro. Aleluia. Entendendo? Vamos se pôr de pé? Santo, maravilhoso. Glória a Deus. Quebre e Camille rapidinho. Louvado o teu nome, Jesus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Dê a mão nela. Dê a mão que eu já estou indo embora. Quebre e Camille. Aleluia. Fica zangado comigo não, irmão. Passa depois na barraquinha, tem misericórdia de mim. Essa daqui é a irmã Kemily, minha primogênita. Não é Santos não, é Peclat, tá? Essa aqui é a minha primogênita. E ela hoje, do lado direito, a Kemily não enxerga. Ela tem a ceratocone. Depois vocês pesquisam na internet para saber o grau. A médica fechou o olho dela e próximo dela falou: eu só vejo a sombra. E a médica viu que realmente a situação era grave e está grave, né? De vez em quando ela fica insistindo no celular, né? Aí não pode ver na direita, quer botar à esquerda. Eu falei: você só tem uma, filha, preserva. Jesus vai restaurar. Jesus pode curar, irmão. Pode. Mas se ele não quiser, então, a Kemily, eu vou dar a oportunidade para ela agradecer os irmãos, porque não é só vir aqui, pastor Leandro, às vezes falar as necessidades, porque a Bíblia fala sobre necessidade aos santos. Gálatas, depois você lê lá Gálatas 6:10, que manda fazer o bem, ainda os domésticos da fé, né? E essa igreja que me ajudou muito. Então, para que a gente fôssemos lá, segunda vez, tá? Os irmãos nos ajudou. Então, eu estendo à minha filha a palavra de gratidão, porque ela também tem que aprender a voltar e agradecer como aquele cidadão. Ainda que muitos não voltem, pelo menos um. Irmã Aleluia. Gratidão para o Senhor. Gente, eu sou muito tímida, eu vou ficar aqui assim, mas quero agradecer a todos que nos ajudaram em oração, em intercessão e financeiramente também. Obrigado por ofertarem na nossa vida e é isso, muito obrigada. Amém, irmão? Vamos continuar orando com a gente? Nós somos gratos a essa igreja, a pessoa do pastor Leandro, a irmã Fabiana, porque não tem como falar do pastor Leandro se não falar da irmã Fabiana. Tá? Não fica zangada com eu não, estou aqui, tá? Depois a senhora, o Lago Azul é ali, ó, agora, ó. Isso aqui é só descer. Presbítero Douglas, a senhora, sua esposa, os irmãos do pastor Leandro. Eu pensei que vocês eram gêmeos, tá? Hoje eu falei aqui com o pastor Leandro, rapaz, vocês parecem demais, cara, demais. A todos os irmãos, de coração, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. A irmã Kemily vai estar louvando, eu vou estar orando para nós encerrarmos. Ok, mas o Espírito de Deus ainda tem liberdade. Eu tenho 3 minutos para terminar, tá bom? Dentro do horário que foi me dado, né? Mas a irmã Kemily vai louvar junto com a irmã Camille essa bênção de Deus, né? Tá faltando ainda 2, tá, irmão? Tá com a avó, pregando com a avó, porque a avó tem aquele negócio de bonecão lá, né? E aí a minha esposa ficou trabalhando, mas eu estou sempre bem acompanhado, né? Sempre bem acompanhado. Deixa Jesus usar você. Deixa Jesus usar você.
Vai lá. Só tem 2 minutos agora, vai. Gemidos e palavras não podem explicar que levam várias minhas intercessões quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve os gemidos do meu coração. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Aleluia! Receba a presença de Deus. Ainda crer, pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Pai eterno, Pai bendito, fortaleça os teus filhos.